Muito bem. Voltei para a espiritualidade. Nesse momento, é claro, né? A gente começa com o nosso mestre da Umbanda, o Rubens Saraceni. Então, não tem como nós não trazermos os livros que nos trazem, nos mostram, e entendam, nos mostram a saga dos guardiões, daqueles que famigeradamente as pessoas entendem como demônio. Os Exus, as figuras que se apresentam e que o pessoal desenha com guampa, com rabo e companhia limitada. Então eu vou apresentar para vocês 2 dos livros, e aqui eu apresentaria mais um, que não tenho aqui, não trouxe, porque senão eu teria que trazer, não tenho como trazer todos os meus livros para cá. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu comecei com este, que foi o meu despertar, né? Na verdade eu li antes de todos, né, O Guardião da Meia-Noite, que aqui está, que é um livro muito importante, vocês precisam ler esse livro e entrar na saga. São livros que eu indico para vocês entenderem a história dos Exus, e assim como todos eles, né, a Lenda do Sabre Dourado, o Longa Capa Negra, tem uma série de outros livros que não estão aqui. Então eu digo para vocês, ó, comecem com O Guardião da Meia-Noite. Vocês podem ler também Os Guardiões da Lei Divina, que eu também não tenho aqui, mas também foi um livro seguinte. E depois, para vocês entenderem a saga desse irmão, O Cavaleiro da Estrela Guia. Eu tenho aqui o primeiro lançamento desse livro, que são 2 volumes, né? É uma história em 2 volumes. Hoje já tem a história toda em um volume só, né? Tem outras edições com 3 volumes, se eu não estou enganado. Mas esse foi a primeira edição que a Madras lançou. Então aqui são os 2 livros, né? O Cavaleiro da Estrela Guia. Aqui conta uma história fantástica, né? O Guardião da Meia-Noite é citado nesse livro, é a saga de Hashmeyer, né? Ele tem a primeira incursão dele, se eu não me engano, o primeiro livro de toda essa linhagem do Cavaleiro da Estrela Guia, para vocês entenderem, é O Guardião das 7 Portas de Luz. Então esse é o primeiro livro para vocês lerem. Depois, se vocês quiserem ler na continuação O Guardião da Meia-Noite, Os Guardiões da Lei Divina, e depois leiam O Cavaleiro da Estrela Guia. Eu tenho todos eles, eu li todos eles, e eu deixo de indicação para vocês. É uma história muito bonita, que vai trazer vocês para o mundo. A descrição com que o Pai Benedito traz, dos mundos em que o Cavaleiro está trabalhando, em que o Guardião da Meia-Noite, todos eles trabalham, né? É muito bonito o palavreado que o mestre Rubens usou, as palavras que o mestre Rubens usou, que são palavras do Pai Benedito, junto com ele, que ele usou para escrever esses livros, atrai. É de uma atração muito grande. Então você vai começar a ler, você não vai querer parar de ler, né? Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu não devorei os livros, eu não parei de ler. Posteriormente, o que eu vou indicar para vocês, e não pode ser, né? Eu já falei dos livros do Robson, então, que estão aqui, o Aruanda, o Tambores de Angola. Posteriormente, o Robson lançou esse livro que eu acho muito bom, Magos Negros, pelo Pai João de Aruanda. Esse livro retrata, sob a ótica espírita e, claro, dos pretos velhos, percebam, a questão dos magos negros. Eu deixo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre vocês mesmos. Quem são esses magos negros? Eu acho muito importante essa leitura. Vocês precisam fazer também. E é uma caminhada. Percebam que eu estou dando para vocês uma caminhada. Porque tem coisas que, se vocês inverterem aqui, talvez vocês não tenham o entendimento. Então eu estou deixando para vocês aqui, estou abrindo um mundo do que foi a minha caminhada, né? É o que eu li. Leiam esse livro também, se vocês tiverem oportunidade, né? Eu já traz um conhecimento melhor para quem trabalha com a espiritualidade. Então, se você já trabalha, se você já tem essa abertura, leiam esse livro do Robson, que é bem interessante. Me serviu muito. Para quem gosta da questão dos povos ancestrais, eu falo dos povos de Atlântida, por exemplo, da criação dos nossos continentes, dos nossos ancestrais indígenas. Então, eu vou trazer para vocês aqui
Eu tenho os 2 volumes, isso aqui é volume 1 e 2. Esse Roger Bottini Paranhos é se não me engano, nessa época ele escreveu, ele morava em Porto Alegre, na capital gaúcha. Não sei se ele está por lá ainda. A história de Atlântida. Ele é um Atlante, né, a encarnação de um Atlante que mora aqui em Porto Alegre e escreveu esse livro. Então, é Atlântida no Reino da Luz. E o segundo livro é Atlântida no Reino das Trevas, que é quando Atlântida teve o seu afundamento, seu adensamento dimensional, que é o que nós falamos sobre isso, né? Adensamento dimensional. Eu deixo indicado para vocês, então leiam esse livro e o 2, volume 1 e 2, para vocês terem uma ideia de como foi a história da Atlântida, dos capelinos, né? Quem é que acabou com a Atlântida? Os capelinos. Né? Os capelinos arrebentaram muita coisa por aqui e em outros lugares também. Então, né, agora, claro, muitos já ascensionaram, muitos já ascenderam, poucos estão encarnados aqui, mas ainda existem alguns por aí, né, a gente sabe de alguns, inclusive. Então, leiam que vocês vão entender um pouquinho mais sobre a questão de Capela e o que aconteceu aqui no planeta Terra na questão de Atlântida. Gente, eu vou mostrar um livro para vocês. Esse livro é um presente, eu ganhei do meu filho. Eu já tinha lido ele, mas eu vou mostrar essa edição porque é uma edição bonita, ele me deu de presente. Né? O pessoal não gosta que se fale disso, eu vou contar uma historinha para vocês. Tem gente que tem pavor de olhar e de ver esse livro, ele é um livro que tem várias edições, e aqui diz, né? 500 mil exemplares vendidos. Né? Eu vou falar aqui, ó, São Cipriano, capa negra. Né? E tem o capa de aço também, que o pessoal fala e tal. Pessoal, esse livro não é um livro para você usar, para você realizar as magias que tem aqui dentro. Ele descreve magias, até porque assim, eu vou dizer para vocês, né? Isso aqui é um livro. Para você ter acesso à bruxaria que ele traz no livro, os exemplos que ele traz, isso aqui não serve, vou dizer para que serve. Você tem que ser um iniciado na magia das trevas, senão você não vai ter acesso a isso. As magias estão aqui, elas estão compiladas em parte. Existem escritas compiladas em parte, tem escritas que você não vai nem entender, então você vai pular muita coisa do que está aqui dentro. Mas o que é importante saber? São Cipriano, na história de São Cipriano, e aqui no livro conta, fez um pacto com o que vocês podem chamar do diabo, né? Vamos dizer que ele fez, vou falar do diabo, que é o termo que todo mundo compreende. E a história dele é simples. Ele se apaixonou por uma pessoa, na verdade ele não se apaixonou, ele gostava de uma pessoa e ele queria ela. Ele tinha ideia, o desejo de ter aquela moça. E ele pediu, então, para o diabo, essa moça de presente, eu quero ela. E o diabo disse, tá bom, então eu vou dar um jeito. E se passou o tempo, e São Cipriano disse, escuta, o que está acontecendo? Né? Não vinha, não acontecia, ele não tinha como chegar nela, e assim, né, não aconteceu. E ele perguntou então para o diabo, o que é que aconteceu que ele não tinha conseguido trazer a moça para o São Cipriano? O que está acontecendo? E aí, o diabo deu a seguinte explicação, diz, esta moça eu não tenho poder sobre ela. E aí ele diz, como assim? Tu não tem poder sobre todas as pessoas e todas as coisas? Ele disse, não. Esta alma, essa moça, está sob a proteção da energia de Jesus Cristo, da energia do Cristo. Então eu não tenho ascensão sobre o Nazareno, sobre a energia do Nazareno. E aí São Cipriano disse assim, muito bem, então o nosso acordo está encerrado. E eu não vou mais trabalhar para ti, eu vou trabalhar para ele, ele é mais poderoso que tu. Tu não concorda comigo? Eu vou trabalhar para Cristo. E acabou aí a parceria que ele tinha com o diabo. Essa é a história que o livro traz, inclusive. Eu contei aqui com as minhas palavras. Mas essa é uma das histórias que o livro traz. Para o pessoal que é iniciado na magia e que versa sobre isso, entende um pouco mais sobre isso, é um jeito também, alguma dica você sempre tira de como desmanchar uma magia.
Ou como é que ela pode ter sido feita? Veja que, como eu falei, aqui não existe a explicação de como ela é feita. Existe um caminho para seguir. Então você pode usar esse conhecimento para desmanchar, para você ter uma ideia. Isso pode ter sido feito desse jeito. E aí você vai conversar com teus mentores e eles vão te trazer uma solução, ou você vai enxergar uma solução. Mas é assim que se usa esse tipo de leitura, gente. Tá? É importante para quem já está mais avançado. Esse é um livro de pessoas mais avançadas dentro da espiritualidade. Não é para você comprar esse livro e ter lá. Você tem que começar por aqui. Ó. Eu vou mostrar de novo para onde é que você tem que começar. O livro dos Espíritos. Você começa por aqui. Ou você começa pelos livros do Emmanuel, do Chico. Você começa por aqui. Pelos livros da Zíbia Gasparetto. Né? Você pode até começar pelos livros do Saraceni, aqui, O Guardião da Meia-Noite. Ou como eu falei, mas você jamais vai começar por esse livro porque você não tem entendimento para ler esse livro. Então não comece por aqui. Mais adiante você pode ler, por que não? Mas com esta condição, né? Tudo aquilo que a gente indica, gente, é para uma caminhada de construção na luz. Sempre tenham isso para vocês. A gente não indica nada que não seja nessa direção. Isso tem que ficar muito claro. Vou mostrar para vocês onde é que eu cheguei. Depois de todo esse tempo, de todas essas leituras, eu vou mostrar para vocês dois caras que eu gosto, que hoje eu aprendi a gostar. E para aqueles, eu vou dizer assim, para aqueles que têm dúvida, né, para aqueles que ainda acham que é uma ilusão, eu vou mostrar para vocês de todos os que eu tenho dele também, eu tenho todos os livros dele lá, Paulo César Frutuoso. Perguntem, pesquisem na internet quem é Paulo César Frutuoso. Ele é um médico, palestrante internacional, congressos de medicina, que trabalha numa casa no Rio de Janeiro com materialização. Ele participa das materializações espirituais. E ele diz que durante as cirurgias dele, ele enxerga hoje. Né? Ele diz que nunca... não entendia. Procurem na internet que vocês vão encontrar. Eu indico os livros do Paulo César Frutuoso porque ele é, antes de tudo, um cético. Era, né? Hoje ele não é mais. Mas eu indico porque vocês vão ter uma outra visão. Uma visão mais... uma visão de alguém que não está embotado no fanatismo e não entrou na espiritualidade da mesma forma que quase todos nós. Entrou depois que já era um profissional da área médica e começou a compreender esta caminhada através desta casa no Rio de Janeiro. Então, eu indico para vocês Paulo César Frutuoso, vocês leiam que vocês vão gostar muito dele. Né? E, por final, gente, para a gente encerrar esse vídeo, eu vou trazer para vocês o seguinte. Nos domínios da mediunidade. Vou mostrar a capa para vocês. Essa é a capa interna. Esse livro eu comprei no sebo, no meio dos livros usados lá. Esse é um livro do Chico, né? Pelo espírito André Luiz, Francisco de Cândido Xavier. Deixa eu ver aqui se eu acho... não tem o ano. Edição, eu queria ver a edição. Vocês terem uma ideia, isso aqui é a 13ª edição. Deixa eu ver qual é o ano dele. Não, eu não tenho, isso aqui é antigo, é muito antigo. O que eu quero dizer para vocês com isso? Aqui. Todos os livros do Chico Xavier ensinam a respeito de como a nossa espiritualidade funciona. Se vocês querem uma leitura, claro, dentro do palavreado que ele traz, dentro de todas as questões que ele traz, a gramática antiga, porque os livros são antigos, então a gramática de antes de 1970, vocês têm que prestar atenção nisso. Peguem dicionário para ler, acompanhem. Eu geralmente tenho um dicionário para ler. Quando eu vou ler, eu tenho um dicionário junto, porque tem palavras que eu não compreendo. Então eu vou no dicionário e vejo o que essa palavra quer dizer. Às vezes a gramática antiga traz, é um português mais coloquial, é um português mais correto, vamos dizer assim, né? O nosso português hoje já foi deturpado e mudado de tantas formas. Então, eu indico para vocês assim, sempre voltem
na vossa leitura. Eu estou voltando nos primeiros livros do Chico, agora, depois de muito tempo. O mais importante de tudo, gente: amor, sinceridade, fé, honestidade. Sejam bons de coração e procurem corrigir os problemas que vocês trazem. Nunca esqueçam disso. A nossa base na espiritualidade está na codificação espírita, no bom aprendizado da Umbanda. Umbanda é a união de todas as bandas. Os livros do Chico, os livros de todos esses irmãos espíritas, espiritualistas, esotéricos, que trazem um grande compêndio de coisas. Eu poderia falar de outros autores que trazem muita coisa boa para a gente, mas sempre alinhando com a luz do Mestre Jesus, a luz dos mestres ascensionados, sempre alinhando nessa direção. A luz da Mãe Maria, a luz dos nossos orixás, do Pai Oxalá, do Pai Orumilá, da Mãe Iemanjá, da Mãe Oxum, e aí eu poderia citar todos eles, sempre alinhando na luz destas sabedorias. E aí você vai estar encontrando o teu caminho dentro da espiritualidade. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Vem comigo, vem bater um papo.